vocês, eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui indicar pra vocês 5 manhwas. Manhwa é um mangá, só que coreano, colorido e feito para poder se ler no celular. E as obras coreanas estão chegando cada vez mais aqui nos brasileiros e fazendo muito sucesso, às vezes mais sucesso do que próprios mangás mesmo, né, que é o ponto forte dos otakus, né? E hoje eu vim aqui indicar 5 pra vocês. Uma delas eu tenho certeza que vocês conhecem, as outras 4 eu não garanto, então fica aí pra vocês como indicação. E esse vídeo ele vai ter uma parte 2 em breve, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado. Me segue lá no meu Instagram, @nandageek, segue as minhas duas parceiras, @nerd.topzera, um perfil onde posta várias coisas sobre animes com muita interação entre os otakus, e o perfil da loja Kanz Store, uma loja onde vende várias coisas, vários produtos geeks, com ótimos preços e sempre tá de promoção. E se você chamar lá no direct e falar que você foi por mim, você ganha um descontinho especial e você acaba ajudando o canal. E falando em ajudar o canal, 2 formas de ajudar o canal, link aí embaixo na descrição. O primeiro manhwa que eu vou recomendar aqui pra vocês é Solo Leveling, né? Provavelmente já deve ter ouvido falar, que é a história daquele cara, daquele protagonista overpower, que não tem pra ninguém. E sim, atualmente o Sung Ji-woo, ele é um protagonista muito overpower. Ele vivia em um mundo normal, assim, até que um certo dia começou a abrir alguns portais e tal. E quando esses portais começaram a abrir, algumas pessoas acabaram despertando para caçadores. E de rank E a S, né? De E para mais fraco e de S para mais forte. Aí vai E, D, C, B, A e S. E o Sung Ji-woo, que é o protagonista, ele era um caçador de rank E. Então começa a história mostrando que ele era fraco e tendo todo o desenvolvimento até ele ficar forte. Geralmente quando eu vejo as pessoas falando de solo level, ou recomendando solo level, ou pensando em solo level, ah meu Deus, é o cara overpower que destralar ele mata todo mundo. Sim, de fato, ele é muito overpower, só que ele teve todo um desenvolvimento. E foi através do desenvolvimento dele, de todas as coisas, do caminho que ele trilhou até chegar onde ele chegou, que me conquistou, entendeu? Porque se fosse só uma obra de um protagonista overpower, sem história, eu acho que eu não teria gostado. E aí um dia ele entrou dentro de uma dungeon pra poder fazer uma missão ali e tal. E aí era um portal de rank C, só que na verdade não era um portal de nível supremo lá. E aí muitas pessoas ficaram desesperadas, morreram e tal, começaram a correr. Só que o Sung Ji-woo, mesmo que ele era o caçador mais fraco em nível de poder, vamos dizer que em questão de pensar, né, ele foi o que teve mais inteligência sobre lidar com tudo o que aconteceu, e com isso ele acabou adquirindo um poder que é conhecido como sistema, e era o que transformava ele num jogador de RPG, onde ele tinha que concluir objetivos e tal, tarefas, para poder estar no nível do sistema. Caso ele não cumprisse, ele morria. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre toda a história do Sung Ji-woo, sem muitos spoilers, mas de fato, dá uma chance, lê até o capítulo 10 ali, que depois que você ler até o capítulo 10, você não vai conseguir parar mais, ok? O link sobre Sung Ji-woo, de como ele saiu do caçador mais fraco até o caçador mais forte do mundo, vai estar aqui no card, aqui embaixo na descrição. E a segunda obra que eu vou indicar pra vocês também é um manhwa, e fiz um vídeo sobre esse manhwa recentemente aqui no canal, que é Killing Stalk, vou deixar aqui em cima pra vocês. Esse é um manhwa de terror psicológico, então se você gosta de histórias pra você ficar traumatizado, sequelado e pensar, caraca, puta que pariu, que violência, que terror, que terrível, nossa, isso é um ser humano, não acredito que isso tá acontecendo, ficar encabulado mesmo, louco, pirado, vai ler essa obra, porque conta a história do Boom e do Sung Ji-woo, né, a gente não pode confundir ali, né, com o Sung Ji-woo. O Sung Ji-woo, ele é um psicopata assassino que mata as pessoas por diversão, e o Boom é um garoto que tem vários traumas psicológicos e tremendamente deprimido e com muita baixa estima, né, tipo, a baixa estima dele é alta, espero que vocês tenham entendido, e ele meio que acaba se apaixonando pelo Sung Ji-woo, e o Sung Ji-woo usa o Boom como ele quiser, da pior forma possível, faz coisas horrorosas, violentérrimas com ele. Essa é uma história pra te deixar traumatizado, realmente. Então, se você quiser ler, vai ler, recomendo pra você. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a obra antes de você encarar ela, link aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. E agora eu vou recomendar outros 3 manhwas pra vocês. Não sei se vocês conhecem, provavelmente eu não conheço ninguém que conhece, enfim, né? Bora lá! O terceiro manhwa que eu vou indicar pra vocês é esse nome que tá aparecendo aí na tela, porque eu não sei falar esse nome aí, mas enfim, ele conta a história de um cara que ele passou 10 anos da vida dele lendo uma
light novel. E no dia que a light novel foi ao ar, seu último capítulo, a realidade da light novel passou para o mundo real. Então, não é um RPG, ou é um RPG, porque ele não saiu do mundo dele e foi para um outro mundo, né? A realidade da história da novel veio para a realidade humana dele. Só que como ele era a única pessoa que leu light novel por 10 anos, ele é a única pessoa que sabe o que vai acontecer. E aí a história é isso, né? Ele tem as pessoas que é mais próximo dele ali, os amigos dele. Então ele vai liderando esse bando de pessoas aí. Ninguém sabe o que tá acontecendo, foi do nada, né? E ele é um personagem assim que eu tenho que dizer pra vocês que eu gosto dele, porque ele antes ele não era ninguém. E nessa história, né, com o passar do tempo e tal, tá começando agora, só tem 40 capítulos, 40 e poucos. Ele vai crescendo e se tornando uma pessoa mais forte, você vai conhecendo o passado dele, os objetivos dele, o jeito que ele é, e mesmo que ele seja a única pessoa que ele lê essa light novel, ele não é um pau no cu, né, então, onisciente aí, é porque ele é a única pessoa que sabe de tudo que vai acontecer, e ele é tão inteligente que ele acaba manipulando até as próprias pessoas que estão ali para poder organizar o que tá acontecendo, né? É como se fosse um BBB, só que sangrento da vida real. E quem é o telespectador? São as constelações e outros seres lá que não foram muito falados sobre eles ainda. Mas o interessante da história é você ver o desenvolvimento do personagem junto com as outras pessoas, porque ele sabe tudo o que vai fazer. E às vezes você pensa, nossa, puta que pariu, deu tudo errado. Não, deu errado porque tinha que dar errado mesmo. Mas por que tinha que dar errado? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Você deve achar, assim, que é muito besta. Mas não é besta. E a próxima história que eu vou indicar pra vocês é esse nome também que tá aparecendo aí na tela pra vocês, porque eu não sei falar. E essa é uma história interessante, porque ela começa com um cara, tipo, lutando uma guerra e aí ele tá morrendo. E aí aparece como se fosse uma deusa, uma pessoa pra ele, e pergunta se ele quer reencarnar. E ele fala que não, que ele quer recomeçar. E aí, quando você vira a página, termina de ler os primeiros capítulos, você depara com um homem, que ele é viciado em jogos, traiu a ex-mulher dele, é um pau no cu, um verdadeiro nada, o que dá a entender que ele é aquela pessoa lá, que era pra ser aquela pessoa lá, que recomeçou nesse mundo humano normal. E aí a gente descobre que esse homem, ele tem um poder dos 9 olhos. Aí superou Satoru Gojo, né? Satoru Gojo tem 6 olhos. Ele era um apostador, um viciado em jogos, mas não no nível de Kakegaru e tal. E ele aposta, só que o poder, ele apostava e ganhava porque os olhos dele funcionavam. E aí quando ele usou muito esse poder dos novos olhos dele, foi meio que enfraquecendo e tal. E aí ele acabou perdendo, ficou pobre, virou um boss e tal. E tudo isso é a realidade do protagonista, você é apresentado em 4 capítulos, né? O que é ótimo, né? Pra uma história que pretende muitas coisas. Eu vejo as pessoas falar que a light novel é muito melhor que o manhwa, até que um dia ele é convidado para poder entrar no paraíso. Esse paraíso, ele é uma outra realidade alternativa, onde seres e várias outras espécies de pessoas, de bichos existem. E essas pessoas, elas são divididas em classes também. E esse cara é um bosta, ele não é nada, ninguém dá nada pra ele, mas ele tem uma classe especial e ninguém sabe o porquê, nem ele sabe o porquê. E aí ele acaba entrando nesse mundo, fazendo missões, tarefinhas pra poder salvar essa outra realidade alternativa. E é uma história que te prende do começo ao fim. E se você é daquelas pessoas que gostam de histórias onde tem mulheres fortes, mulheres poderosas, eu tenho certeza que você vai gostar dessa história, porque aparece tanta mulher foda, tanta mulher forte, e não tem aquela coisa da sexualização em cima delas. Elas são bonitas porque elas são bonitas, elas têm as curvas delas ali, mas não é nada exagerado. E também não é harém, tá? O protagonista, ele não sai pegando uma e outra e tal, não. Elas são fortes e são amigas dele e é pronto. E é isso aí, a jornada dele é super interessante. Então, se você quiser ler esse manhwa, vai ler. E como eu falei, muitas pessoas dizem que a light novel é melhor, mas eu não fui em busca da light novel, talvez eu vá um dia, mas eu me contentei com o manhwa. O próximo e último manhwa que eu vou indicar aqui pra vocês é Second Life Hunger, se eu tiver falado esse nome certo. Conta a história de um homem, né, que ele tava lá de boa na casa dele, e aí ele recebe a notícia que seu irmão morreu, e aí no meio dos pertences do seu irmão, ele descobre um relógio. E esse irmão desse homem, ele tava desaparecido por 5 anos e ninguém nem sabia dele. Então, e ele fica muito encabulado, como é que o irmão dele morreu e tal. E aí ele mexendo nos pertences do irmão dele, ele descobre um relógio que leva ele pra uma tal torre do Sol, aonde várias dimensões de vários tipos de pessoas, monstros, elfos, fadas, sei lá, tudo
tudo se reencontra nesse lugar. E aí tem aquela coisinha assim de Tower of Gold, onde você tem que subir de nível nas torres até você conseguir o seu objetivo e tal. Só que esse cara, ele não quer conquistar nada. Ele quer saber o que aconteceu com o irmão dele e se vingar do irmão dele. E o irmão dele tava preso nesse mundo lá, né? E ele também não sabia, mas agora que o irmão dele morreu, ele sabe, ele viu o relógio dele e descobriu algumas anotações do irmão dele. Então ele tá indo pra esse mundo sabendo por onde o irmão dele passou e tal, com uma certa experiência. Então, assim, todo mundo que entra nesse jogo lá, nesse lugar, eles têm vários objetivos diferentes. O objetivo do protagonista é vingar, descobrir o que aconteceu com o irmão dele. E é uma história muito boa, porque apesar do protagonista ele ser mais sério, assim, não de poucos amigos e tal, ele vai conhecer vários outros personagens interessantes. Vai ter uma dupla de personagens que vai entrar na história junto com eles, um diferente do outro, e os dois totalmente diferentes do protagonista, que dá aquele contraste onde tem alívios cômicos, é engraçado, é tenso, e só tem gente foda, só tem gente poderosa e tal, e não tem aquela coisinha assim de romance e tal, mas pra quem gosta, infelizmente, não tem muito, né? Mas pra quem gosta de aventura, de histórias diferentes, com coisas aí de RPG, de se sobressair, é muito boa. Eu já vi muitas pessoas falando que é melhor do que Solo Leveling. Eu, basicamente, particularmente, não achei, mas é muito boa e é por isso que eu tô recomendando. E eu vou trazer uma parte 2 porque eu sei que tem alguém se perguntando por essa obra aí, por que eu não falei. Vou deixar pra falar no segundo vídeo, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Ativa o sininho pra sempre que eu passar um vídeo novo, você ser notificado. Me segue no meu Instagram, @nandageek. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.